E aí, galera, Luciano Carvalho em mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui, Luciano Carvalho, o Caba da Peste. Mas antes da nossa conversa, se inscreve aqui, ó, no nosso canal, deixa o comentário embaixo em quem tu quer que a gente chame nos próximos episódios. Deixa o joinha aí, dá o like para ajudar no engajamento. E hoje, galera, a gente vai começar a nossa conversa muito massa com um cara que vem movimentando a política local, o Wesley Denis. E aí, meu amigo Luciano? Wesley Denis, 36 anos, casado, pai de 2 filhos, com formação em ciências sociais, nas áreas de sociologia, antropologia e ciências políticas, pela Universidade Estadual do Piauí. Militante pró-Bolsonaro, anti-PT, anti-governo Wellington Dias. Com certeza. Trabalha atualmente na Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Piauí e foi vice-presidente municipal nas eleições de 2020. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigão Luciano, quero agradecer o convite, agradecer a todos que estão acompanhando, né, esse projeto maravilhoso, e é um espaço que vai, com certeza, dar voz e vez para muita gente. Prazer poder estar aqui compartilhando com vocês esse início, né? Que com certeza vai gerar muitos frutos. Cara, eu quero que a gente leve essa conversa como eu sempre levo e eu sempre gosto de frisar. Não é uma entrevista, tá? Não é uma entrevista, eu não estou aqui como entrevistador. É uma conversa, eu quero que você fique à vontade. Não tem nenhum tipo de direcionamento, você viu. Sim. Desde a hora que a gente conversou a primeira vez, você fica à vontade, você fala o que você quiser. A responsabilidade é sua, mas vamos tocar em assuntos que meio polêmicos, se você quiser, lógico. A gente trabalha com a verdade. A verdade, ela é verdade em qualquer lugar. Cara, se vai machucar A ou B, a gente não tem nenhum problema de dizer. Cara, um dos motivos da gente iniciar esse projeto, porque esse projeto aqui, ele é muito... iniciou-se com a vontade de fazer variedades. Muita gente pensava que era esporte pela minha profissão, mas eu não tenho intenção de fazer somente esporte, porque fica limitado. E aí eu travo o meu campo de atuação. E eu quero fazer variedades. Como a gente está num momento histórico, e a gente viveu muito fortemente a eleição de 2020, aqui é a espiral do silêncio. E o espiral do silêncio, o pequeno, como se coloca hoje como pré-candidato, você entra no espiral do silêncio e você tem pouca voz. Sim, com certeza. E eu acho que hoje a gente está aqui para poder expandir, poder colocar a tua voz, o teu pensamento, independente de ideologia. Sim. Certo? Fica à vontade e vamos lá. Pois como você colocou, né, eu venho fazendo esse trabalho hoje recente em relação à política, mas é um campo que eu já venho atuando há 16 anos. Estava até falando há pouco com alguns amigos. Antes de tu falar isso, eu queria que tu se apresentasse, porque até na primeira conversa que a gente fez, você era pré-candidato a senador pelo PSC. Isso. E aí surgiu uma notícia na TV, você como pré-candidato a governador pelo PTB do Roberto Jefferson. E aí eu quero lhe perguntar, onde está o Wesley Denis nesse cenário que está sendo traçado aí? Pense numa confusão, Luciano, isso aí. Eu imagino. Confusão grande. Eu imagino. Mas assim, Luciano, a gente vem trabalhando uma pré-candidatura de Senado ao longo desses anos, desses mais de 2 anos, tendo em vista que é um trabalho que tem como objetivo, né, além de lançar uma candidatura a favor do presidente Jair Bolsonaro, uma candidatura que não permita com que o atual governador Wellington Dias possa exercer um mandato de senador e daqui a 4 anos voltar para um 5º mandato de governador. Então, na minha visão política, na minha visão como cidadão, como militante, né, defensor de categoria, como por exemplo a categoria dos policiais militares e bombeiros, que eu faço parte, né, atuando na associação,
eu vejo que é uma gestão desastrosa, uma gestão que não tem o mínimo de valorização para os profissionais, servidores, e que não merece continuar. É uma gestão que beneficia poucos, beneficia grupos, beneficia famílias e esquece de beneficiar o povo. Cara, a primeira palavra que tu falou foi confusão grande. Sim. De onde é que vem essa confusão grande? Vamos lá. A gente tem feito esse trabalho, né? Tendo em vista lá, vou começar do início. Vamos começar do começo, né? Vamos lá. O Diego, Major Diego Melo, né? Hoje pré-candidato a governador, meu amigo, inclusive da Associação dos Oficiais, eu cheguei pro Diego e disse: Diego, lança teu nome, e para os amigos próximos, né? Teu nome como candidato a governador, porque essa é a nossa oportunidade, a oportunidade da direita. Mas aí o Diego tinha um projeto, né, definido para também favorecer o presidente na Câmara Federal, como deputado federal. E aí, dentro desse trabalho que o Diego estava desenvolvendo, porque hoje, querendo ou não, ele é uma das maiores lideranças, referências da direita, por já ter sido candidato a prefeito, a deputado federal, eu conversei com a galera e disse: bora, pessoal, aqui da direita, quem é que vai ser candidato a governador? Ninguém. A deputado federal tem o Diego. E a senador? Não, ninguém. Aí o pessoal disse: Wesley, por que você não vai? Eu digo: beleza, vou na hora. Aceito o desafio, porque eu não vou permitir que o governador ganhe assim de maneira fácil. E aí, dentro desse trabalho, que vem se desenvolvendo há um bom tempo, o que aconteceu? O Nel, meu amigo Nel, também resolveu lançar a candidatura dele de senador, né? Porque também é um trabalho, um sonho que ele tem. Me fez o convite, quis conversar comigo e disse: Wesley, eu gostaria que você pudesse entender que é um sonho meu, eu gostaria de ser candidato a senador, porque eu já tenho 63 anos e queria poder hoje, dentro dessa conjuntura, me favorece, eu gostaria de ser candidato. Eu disse: rapaz, Nel, eu já venho trabalhando isso. Eu não tô aqui por vaidade, não tô aqui por profissão, eu tô aqui por missão. Aí ele disse: não, rapaz, mas estamos lá no PTB, vem para deputado federal. Eu digo: não, eu não posso ir para um projeto que vai atrapalhar o outro. Se o Diego hoje é governador, eu não posso ser governador. Se a Samanta é deputado federal, eu não posso ser deputado federal. Se o presidente da associação onde eu trabalho vai para deputado estadual, eu não posso ser deputado estadual, tá entendendo? Porque vai haver conflito. Então, um projeto que mais se adequaria, que poderia agregar, unir, tanto para eles quanto para mim, seria o de senador. E aí eu disse pro Nel, né? Falei brincando: Nel, lá vocês não vão lançar governador, não? Ele disse: vai, rapaz, vamos lançar governador, a Nacional quer. Eu digo: pois pronto, eu abro mão do Senado se eu for candidato a governador. Mas assim foi numa brincadeira, né? Aí ele disse: não, mas eu vou falar com a Nacional, tu quer? Eu digo: rapaz, fala com o presidente do teu partido, o Vinícius Duó, ex-prefeito de Pimenteiras, pessoa excelente, né? Com quem eu tive a oportunidade de conhecer. E aí o Nel mandou para a televisão, né? Saiu no canal aqui conhecido do estado e virou uma confusão. Porque logo acharam algumas pessoas que eu estava fazendo isso para atrapalhar o Diego, né? Cara, eu acho, a gente tem a gente até conversou sobre isso nos bastidores uma vez. Porque o nosso, porque eu fui candidato a vereador pelo Patriota, e quando a minha votação é totalmente voto de opinião. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho profissão de político, então é voto de opinião. E é um voto muito melindroso, foi até essa palavra que tu usou. Melindroso. Quando a gente expõe uma opinião que vai de encontro com a deles, a gente já vira petista. Quando a gente expõe a gente não concorda com a situação, a gente já é inimigo da... Só um parêntese. Vieram no meu privado. Disseram: cuidado com o Luciano. Diante de algumas críticas de uma revolta, né, que naquele momento a gente estava passando, cuidado com o Luciano, porque ele tá fazendo crítica aí. Eu digo: poxa, o Luciano é meu amigo, cara, eu não posso
E outra, Toli, né? eu não tenho nem político de estimação. A gente começou num movimento para voltar a trabalhar, Sim. que foi o movimento das manifestações para voltar a trabalhar, e se tornou um movimento político que sem intenção nenhuma, pelo menos da minha parte. Eu mesmo não quero ser candidato, mas nunca. Porque é um trabalho que, como você disse, tem que ser missão. É. E a direita, cara, eu acho que ela tá perdendo uma grande oportunidade com essa briga que tá acontecendo entre vocês, né? Porque eu tô fora, eu nem me comunico mais porque eu fui tecer uma opinião, não era nem uma crítica. Fui tecer uma opinião e uma pessoa próxima a mim, que tomava cerveja comigo, veio com a maior grosseria, com a maior coisa. Meu amigo, então a partir de hoje eu não teço mais opinião, faça o que vocês querem. Agora, eu acho que estão perdendo uma grande oportunidade de ter um representante. Porque no cenário, a gente vê, todo mundo vê, o Diego com as mínimas chances de ser eleito e de ser até segundo turno. Vamos ser realistas. Você, se lançando como candidato a governador, você se vê com chance ou você vai participar do cenário? Luciano, eu jamais entraria num projeto como esse para brincar. Eu estou aqui por uma missão, como eu falei, não por profissão. O pessoal até falou hoje, na emissora de TV, um jornalista disse: esse cara aí não tem voto, nunca foi votado, não sabe nem o que é política. Rafael Fonteles nunca foi votado. E foi uma das críticas que eu fiz, né? Eu digo, olha, o Rafael Fonteles tem mais ou menos a minha idade, nunca foi votado, nunca foi vereador e nem por isso estão desmerecendo, né? Exatamente. E eu, né, Luciano, não, se eu fosse ou for candidato a governador pelo Piauí, eu vou dizer que eu quero. Diferente de muitos candidatos aí que diz que acha que não quer, que é só se Deus permitir. Não, eu quero. Sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que eu busco é o melhor para a minha população. Porque eu sofri, eu sei o que é necessidade, eu sei o que é dificuldade, e eu sei a importância de um cargo político, um cargo público, para beneficiar a população. Tiro como exemplo o presidente Jair Bolsonaro. Então, se eu defendi o presidente Jair Bolsonaro, se você defendeu o presidente Jair Bolsonaro, se você acreditou que ele, contra toda aquela estrutura, contra todo aquele sistema, foi capaz de derrotar, por que que no meu Piauí, no estado que eu nasci, no estado que eu conheço, eu não vou acreditar? Então, no meu ponto de vista, eu não entraria para brincar. Não entraria com a expectativa de me projetar, porque o que é que as pessoas acham? Vai, cara, porque se não der certo, tu tira uma votação e lá na frente, na outra eleição, eu não tenho essa intenção. Ontem a gente conversou com o Silas Freire e a gente conversou também com a doutora Simone. E todos eles, quando eu pergunto sobre a possibilidade de terceira via, as palavras que eles usam é oportunista ou tá buscando promoção pessoal. Você respondeu bem aí que jamais faria isso. Tu acredita que alguém em sã consciência, sabendo que a gente mora é uma cidade grande, Teresina tem 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade onde todo mundo se conhece. Você sabe que tudo que a gente faz na vida tem repercussão. Sim. Então, tipo, eu achei a palavra muito forte quando o Silas falou oportunista. Sim, sim. Atrás de uma promoção pessoal. Sim. Você acha que alguém entraria numa posição dessa de, poxa, candidato a governador, cara? É a posição mais alta que a gente pode ter no nosso estado. Por promoção pessoal? Pensando numa eleição de 24? Com certeza. Basta ver o histórico de vida. Basta ver o histórico de vida. Vamos lá. Com relação à terceira via. Na minha opinião, existe um acordo. Não existe primeira, segunda e agora uma terceira via até o presente momento, não é? Porque não existe nada definido. Mas diante do que está colocado, existe um acordo. Onde, de um lado, é o grupo do PT, do governador Wellington Dias, que está há 16 anos no poder, e do outro lado, de um candidato que fazia parte do mesmo time,
Ciro Nogueira, que traz como candidato alguém que esteve à frente da gestão tucana da Prefeitura de Teresina por 30 anos e a população disse não, que não queria mais, que não aguentava mais. Como é que eu enxergo? Tudo é um jogo. É para falar a verdade? Fique à vontade. É uma coisa que eu prezo muito, cara, com a minha imagem, com tudo que eu conquistei na minha vida, é exatamente desde o começo da nossa primeira conversa. Fique à vontade. Aqui não tem nenhum tipo de direcionamento. Uma das coisas que eu mais prezo é a minha credibilidade. É tanto que eu fiz questão de chamar você, que eu sei que é um representante bolsonarista, é aquele cara que tá levando porrada e tá gritando Bolsonaro. Então, que não tem nenhum cargo, né? E mesmo assim tá levantando a bandeira do presidente, né? Exatamente. Então, o nosso acordo dessa conversa aqui é exatamente essa. Sem arrudeio. Fale o que você acredita. Pois bem, Luciano. Então, existe um acordo onde... Torce para que time, Luciano? Eu sou Ceará. Ceará. Porque Ceará... quando eu estudei lá, eu tive a oportunidade de ver meu time jogar várias vezes. Muita gente vai me criticar, tem que ser River, tem que ser Flamengo, Fluminense. Mas porque eu vi o Ceará jogar, eu fui pro Castelão várias vezes. Então eu tenho esse carinho pelo Ceará. Eu sou flamenguista, né? Com muito orgulho, rubro-negro de coração. Mas se tiver um time do Piauí disputando com o meu querido Flamengo, eu torço pelo time do Piauí. Mas assim, o que eu quero chegar? Todo time, ele tem o time principal e o time reserva. Em determinadas partidas, o que é que eles fazem? Trocam só os jogadores. Ou então a braçadeira de capitão. Você não está querendo citar o Teatro das Tesouras, mas você está falando de uma forma, trazendo uma forma mais clara. Então o que é que acontece? Existe um acordo onde o governador, né, muito provavelmente perderá o governo para o candidato pé de chumbo que tem aí, e irá ceder para o grupo do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, por outro lado, isso é a minha opinião, né? A visão política que eu enxergo. Lógico. Ciro Nogueira vai favorecer para que o governador se reeleja. Pegou um candidato aí do interior e é admirador do governador e aparentemente vai ser o adversário. Quem é esse candidato? Candidato aí de Floriano. Fale, homem. E na verdade, é o Joel Rodrigues. Floriano. Você acha que ele tá botando o Joel pra perder? Ele tá botando em campo, mas sabendo que o outro time é muito mais forte. Então, o que acontece? Floriano, terra dos meus antepassados, da família Demes, saudoso deputado federal Mussa Demes, do qual eu conheço e que hoje está abandonada. Joel está no 4º mandato de prefeito em Floriano. O Wellington no 4º mandato de governador. Então, essa política que a gente tenta apresentar é uma política de mudança, mas é mudança radical e não de alternância. Então, qualquer outro candidato que for escolhido é o candidato de alternância. Com relação à terceira via, como eu falei para o Diego, cara, vai ser o candidato. Falei para as pessoas próximas, né, que é a maior referência da direita por ter sido candidato. Não quis, porque disse que é preciso ter estrutura, e realmente uma candidatura majoritária ela precisa disso, mas se eu acreditei que o presidente conseguiu as pessoas certas para ajudar ele, que foi o povo, não precisa de dinheiro, não precisa de estrutura. Mas vamos lá. Aí hoje, de repente, vem o partido do presidente. Pessoal, eu sinto muito. A verdade, ela não muda. O partido do presidente está sendo comandado por uma pessoa que até então é braço direito do senador Ciro Nogueira. Então, o senador Ciro Nogueira, ele criou um projeto no qual ele já mesmo declarou que tinha um sonho de ser governador desse estado. Mas diante da conjuntura, ele acabou tendo que abrir mão por conta do Bolsonaro. Por conta do Centrão ter que participar do governo Bolsonaro, que só está participando porque, infelizmente, o Bolsonaro não teve uma base de apoio tipicamente bolsonarista. E aqueles que se aproveitaram da bandeira viraram as costas, né? Traíram. É isso que eu ia te perguntar. Tu acha que no cenário que a gente vive hoje, no cenário que a gente está hoje,
apenas essa bandeira anti-PT é uma bandeira suficiente para tirar o Teatro das Tesouras? Porque eu acho que o povo ele já tá meio escaldado com as Joyce da vida, com os Frotas da vida, com o Dória. Então eu acho que se tu não tiver, se a direita não tiver, porque é muito fácil falar esquerda ou direita. Como a gente vê, tipo, tem pautas da esquerda que eu defendo, que eu concordo. Tem pautas, eu concordo com não deixar o pessoal passar fome. Isso é pauta da esquerda. Aí porque eu me dito da direita, eu não posso falar disso. Eu não vou ser contra a família. Eu não vou levar para dentro da minha casa aquela história do Bolsonaro, do preto, pobre, favela. Isso aí para dentro da minha casa eu não levo. Mas pautas de esquerda tem algumas que eu concordo. E não por isso eu sou de esquerda. Certo? Então tu acha que o povo não tá meio que escaldado com essa história do cara que vai colar no Bolsonaro nessa pauta anti-PT? Que é pouco? Luciano, Bolsonaro, ele tem que ser visto para nós como um meio e não um fim. Bolsonaro é uma ponte. Diferentemente da esquerda que enxerga o presidente Lula como o fim. Sem o Lula não existe esquerda. Bolsonaro para nós é uma referência, a maior referência hoje no Brasil em relação à política séria e honesta. Mas nós temos que entender que a eleição do Bolsonaro foi 4 anos, podendo se reeleger por mais 4 anos e pronto. Não tem o terceiro mandato de presidente, tá certo? Então, nós não temos que nos apegar somente à pauta bolsonarista, que é importantíssima. Mas porque tem gente que não gosta do Bolsonaro, tem gente que detesta no Piauí o Bolsonaro. Mas uma coisa que você não pode deixar de amar é o Piauí. Então temos sim que se preocupar em reeleger o presidente, isso é inegável. Porque o governo dele é um governo de honestidade. Mas nós não podemos esquecer o Piauí. Então ficar polarizando somente em nível nacional, isso aí vai acabar atrapalhando esse projeto de mudança. Por quê? Porque no final as pessoas vão ter que escolher o candidato menos pior. Você tá entendendo? Tira exemplo de Teresina. Porque as pessoas chegaram no momento que diz que não acreditavam mais. E a falsa oposição, ela criou a identidade do candidato menos pior. E aí vem os cavalos de Troia para atrapalhar aqueles que representam a verdadeira mudança. Eu tiro, por exemplo, em 2018, nós tivemos um candidato a governador da direita que não saía às ruas, que se escondia, que não ia para as entrevistas. Quem é o cavalo de Troia aqui no Piauí hoje? Então, existem vários cavalos de Troia, né? Tanto macho como fêmea, né? Os cavalos de Troia, macho como fêmea, que fica se revestindo da bandeira bolsonarista, que até então estava pulando e defendendo o governo do PT. Cara, tu é um cara que eu fico muito à vontade de conversar contigo sobre o Bolsonaro, porque a gente já ficou no meio do sol quente em cima de um carro, pedindo para voltar a trabalhar, então é muito aberta a nossa conversa. O que é que tu achou daquela entrevista da Samantha? Vamos falar nomes, eu não tenho problema nenhum com isso. Da Samantha, onde ela diz que o bolsonarista que não votar no Dr. Silvio é um bolsonarista sem vergonha. Tu acha que isso representa a bandeira que ela hoje defende? Porque ela é bolsonarista de hoje. Eu nunca vi ela numa carreata. Luciano, eu não posso falar pelas pessoas. O Deus conhece o coração de cada um. Mas, historicamente, a bandeira bolsonarista é uma bandeira de união. É uma bandeira que prega a união. Bolsonaro, ele não dispensa voto nem da esquerda, nem dirá da direita. Ele foi eleito com votos da esquerda, cara. Hoje teve um candidato do partido dela que declarou voto ao Bolsonaro. Ele era de centro-esquerda, um vereador. Então, o que acontece? Ciro Nogueira vota em quem?
No Major Diego ou no Silvio Mendes? Com certeza é no Silvio Mendes. Então, como é que ela vem dizer um negócio desse? O ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, o maior ministro do governo Bolsonaro, se filiou hoje aos republicanos. Não é o PL do Bolsonaro. Então, como é que a pessoa vai dizer que quem não faz parte do PL, do partido do Bolsonaro, é alguém que não é bolsonarista? Ela disse uma das coisas uma pergunta que ela fez lá na entrevista foi, eu fico sorrindo porque, cara, é umas coisas que tá um cenário desenhado que a gente que tava no sol quente, a gente que defendeu pautas e que levou pedrada, se o Bolsonaro vier pro Piauí hoje, quem é que vai receber o Bolsonaro? Ele vai pra casa de quem? Com certeza não vai ser a minha, porque não vão deixar, né? A mesma coisa. A minha, ele não vai nem saber A que eu minha andei no não sol vai, quente. né? Olha, até hoje, meus amigos de esquerda, que eu tenho muito amigo, tem um grupo de um lugar que eu trabalhei, de um instituto de pesquisa, que 99% são de esquerda, né? E eles ficam jogando na minha cara. Ah, tu defende Bolsonaro e tu não tem um cargo no governo. É o grupo que tu bate, que tu combate, que tá ocupando os cargos. Eu digo, a culpa não é minha e nem dele, a culpa é do povo. Porque o povo é que escolheu esses que já estão. E ele, como representante, os interesses da nação têm que estar acima do interesse ideológico. Mas é claro que ele leva consigo os seus princípios e valores. Ele né? vai pra casa de Então, quem? com certeza é para casa do ministro, né? E do candidato do ministro. Vamos raciocinar. Como é que o ministro cria um projeto para eleger um candidato de confiança dele, que é o prefeito, ex-prefeito, e dentro da chapa tem a esposa dele, ou a ex-mulher dele, como colocam, né? E aí ele vai dar um partido para uma pessoa derrotar esse projeto. Não é um pouco incoerente? Porque, querendo ou não, os partidos hoje ou estão ligados ao PT, ao governador Wellington Dias, ou estão ligados ao Ciro. São poucos que não têm essa ligação. Eu digo porque eu faço parte do PSC e, pelo menos, o pouco que eu conheço da GES é uma pré-candidatura independente, que não tem nenhuma ligação. Ah, mas ela faz parte do grupo do Dr. Pessoa. Meu irmão, Daniel foi governador em uma terra aonde os deuses eram pagãos. Josué foi governador do Egito. E o Egito era cheio de deus pagão. Você tá entendendo? Então isso não desmerece o caráter ou a dignidade de alguém. Não estou dizendo que ela foi para lá com outros interesses. Não estou defendendo. Mas eu só quero dizer que se eu, como bolsonarista, não tenho a porta aberta no partido do presidente, eu vou ter que procurar outro partido. E isso não me desmerece, como tentam colocar. Dizendo que tem que dar uma banana para quem não fizer parte do partido do presidente. Wesley, assim, vamos raciocinar. Quando você me chamou para raciocinar, vamos raciocinar. Bolsonaro, em 2018, não tinha nenhum candidato. Nem para vereador ele não tinha, né? Ninguém conhecia Bolsonaro. Eu mesmo vim conhecer ele em 2016 e votei nele com a pauta anti-PT. Certo? E hoje a gente vê essa briga pela... Eu sou direita raiz. Pela franquia, né? Bolsonaro. Exatamente. Pela franquia. Eu sou direita raiz, você é Nutella. Eu sou o representante do Bolsonaro. Eu sou o candidato do Bolsonaro. Aí eu te pergunto. Vamos lá. A Jesse apoia o Bolsonaro. Você apoia o Bolsonaro. Diego apoia o Bolsonaro. Silvio Mendes apoia o Bolsonaro. Você não acha que vai fragmentar os votos do Bolsonaro? Que já são poucos no Piauí, vai facilitar o segundo turno e assim favorecer o PT. Porque assim, historicamente, o Piauí é PT. Sim. Se a gente for analisar as últimas eleições, Haddad, 72%, 73%. Dilma, 78%. Se vier o Lula... O Wellington Dias ganhando todas as eleições no primeiro turno. Se vier o Lula vem para 80% no Piauí. E
É a realidade. Não adianta a gente tentar conversar aqui mascarando realidade. Vão colar o Rafael no Lula. E a direita brigando pela franquia Bolsonaro, se tiver um segundo turno, vai estar ajudando o PT. Eu acredito que não. Eu vou assim em partes, eu vou discordar em partes. Por isso que a democracia é boa, porque a gente pode conversar e pode discordar sem se tornar inimigos. Sim, sim. O que eu penso não me torna seu inimigo. Sim, sim. E é o que a direita hoje a gente vive. Eu fui fazer um comentário, cara. Foi um comentário. Uma pessoa que tomava cerveja comigo. Depois eu lhe mostro a mensagem. A grosseria. Pra quê? Pela franquia Bolsonaro? Assim, com relação ao segundo turno. Eles tentam polarizar. Ou seja, eles já definem quem? Os grupos que aí estão. O grupo do senador Ciro Nogueira e o grupo do Wellington Dias. Eles usam todo o sistema, o aparelhamento, para que as pessoas enxerguem somente os dois grupos. Você tá entendendo? É tão tal que no Instituto... Eu, como pré-candidato a senador, eu não saí numa pesquisa do Instituto que eu trabalhei durante 6 anos. E as pessoas conhecem a minha história de vida, o meu caráter. E lá, o meu nome foi boicotado. Eu mandei, antes da pesquisa sair a campo, eu mandei um ofício dizendo que meu nome era um nome que estava sendo colocado como pré-candidato, Luciano. E aí sabe o que é que me disseram? Não, tu vai ser candidato mesmo? Tu tem que falar com o partido para mandar um ofício, tipo um papel timbrado. Eu disse, como é? Eu não lembro do Wellington Dias ter mandado o Instituto. Eu não lembro o Joel ter mandado. Eu não lembro o Kleber ter mandado. Mas eu, inclusive sou uma pessoa que eles conhecem o caráter, disseram que eu tinha que mandar. Aí é que eu fui entender. Mais ainda, porque eu tive a oportunidade de estudar. Formado em ciência política, né, ciências sociais, na área de ciência política pela Universidade Estadual, senti na prática o que é o aparelhamento. Você tá entendendo? O espiral do silêncio é muito forte, cara. É muito forte. E a gente precisa de espaços como esse aqui. E aí onde eu quero chegar? Você, como eu falei aqui no começo, tá dando voz para quem não tem voz. Tá dando vez para quem não tem vez. Mas então, você sabe que é levando porrada, né? Cara, quem entra pra lutar contra um sistema desse, e o seu aqui, você disse que tava procurando os patrocínios, né? Ó, pessoal, se quiser patrocinar, gente boa, né? Eu vou contar um pouco aqui, já o que eu contei pra ele, lá quando a gente se encontrou no 25. Sim. Quem quiser patrocinar, pode patrocinar aí, ó. Caba da Peste, podcast. Luciano, então... Um sistema desse, ele movimenta milhões de reais. Milhões. Aos institutos de pesquisas. E eu não estou desmerecendo onde eu trabalhei porque não colocaram meu nome. Você está entendendo? As emissoras de televisão, a grande maioria desses profissionais, é o trabalho deles, mas eles... Por conta desse aparelhamento, eles não permitem que outras pessoas se evidenciem. Porque se entrar um Luciano, o Luciano vai chegar chutando a porta do Karnak ou da prefeitura e dizendo: aqui quem não vale nada pode ir para fora. Sabe por quê? Porque nada que o Luciano conseguiu foi ninguém dando, não. Obrigado. Foi conquistando. Eu te admiro, Luciano, sabe por quê? Eu não conhecia. Quem te vê pela primeira vez, acha que tu é um cara assim, arrogante. Por conta desse teu jeito explosivo. E aí eu sempre acompanho teu Instagram, teu Facebook. E aí eu vejo a história, tua história lá, das tuas viagens. Sim. Tailândia, campeonato. E tem muita gente como você aqui, viu? Eu cito um amigo meu do Corpo de Bombeiros, um tenente que foi campeão agora, Pedro brasileiro, Bento. Pedro Bento, gente Pedro boa Bento, demais. Meu amigo de infância. Tá entendendo? Treinamos judô junto. Pronto. E aí quando eu vejo tua história, cara, eu digo, porra, esse cara é um vencedor. Sem ninguém. O cara tem uma história que pouca gente conhece.
imagina um cara que saiu do Piauí pra ir pra Tailândia, como tu disse lá no podcast, lá do amigo, né? Não, eu cito o podcast do Yeldson aqui, porque, querendo ou não, foi uma inspiração. Lógico, tá longe de chegar na estrutura dele. E no dinheiro, né? Porque o Yeldson Tá longe de chegar na estrutura dele, mas querendo ou não, foi uma inspiração. E aí eu vi o podcast do Yeldson chamando as grandes celebridades, e aí se tornando, mais uma vez, o espiral do silêncio para as pessoas que não têm a oportunidade de ir lá. Eu, graças a Deus, eu gosto muito de citar e agradeço ao Yeldson muito a oportunidade de mostrar o meu trabalho, mas tem muita gente que precisa de um espaço. E aqui é mais uma voz, cara. é importante. E isso é algo que não tem preço. Quem puder conhecer a história do Luciano, eu peço que siga as redes sociais dele. Porque... Obrigado, irmão. Não, eu digo porque você é um lutador, de verdade. Não é só... Não é só literalmente. Literalmente, lutador profissional e de vida. Porque para um cara que, diante de toda a dificuldade, às vezes zera e começa do zero, como tá começando aqui agora, meu amigo, é ser um vencedor, cara. A pandemia mexeu muito, muito mesmo. E, tipo, vinha numa trajetória crescente. E a pandemia abalou muito, cara. Muito mesmo. Abalou psicologicamente, abalou financeiramente. Minha família foi afetada. E, como tu diz, às vezes parece arrogante. Eu tenho o maior cuidado com isso, porque às vezes você divulgar o seu trabalho parece prepotência. Você se colocar como o primeiro, parece que você é prepotente. E, cara, não é. É batalha, cara, é conquista. A gente tem que perder essa vergonha, sabe, Wesley? De ter vergonha de conquistas. Porque aqui, Luciano, no Piauí... O vitimismo vence, porra. Porque aqui no Piauí, pra esquerda, para um governo de esquerda, ele quanto mais deixar a pessoa sem esperança, né? Quanto mais diminuir a pessoa, maior e mais fácil a chance dela ser controlada. Você tá entendendo? Dela ter a necessidade de precisar do Estado, de precisar dos políticos. E uma característica tua é essa, de que tu não é, como você falou, não é arrogância, precisar de político, mas é de poder saber que você tem a capacidade de correr atrás de seus objetivos. Se amanhã isso aqui, que eu sei que vai ficar maior do que esses nacionais aí, não desse certo, eu tenho certeza que você iria fazer outro projeto, porque você faz isso aqui pela sua família, pela sua filha. E a galera tem os ditados populares que é muito... Quem vê corre, não vê... Quem vê close, não vê corre, né? Hoje, a gente... Agora vai dar 10h30 da noite. A galera que vai assistir durante o dia aí, vai dar 10h30 da noite. Eu tô dando aula desde 1h da tarde, cara. Verdade. Eu dei aula ainda cheguei atrasado. Eu dei aula até 9h da noite pra gravar contigo a partir de 9h da noite. Então a galera vê o resultado, aí acha que cai do céu, acha que ganha de presente, acha que tem patrocinador. Como dizem, né? Rapaz, ele tá pegando um dinheiro danado. Quem dera que tivesse alguém mas bancando. É assim, e fora, Luciano? E se você acha que se tivesse alguém me bancando, desde o primeiro momento da nossa conversa, eu te daria a liberdade, ou eu te colocaria no meu... Vem cá, vem ganhar comigo. Eu nem aqui não estava, pra fale falar o que a eu verdade. quero. Em algum momento teve isso. Não. Eu quero que você seja bem... Ao contrário, você falou, seja você e fale o que você quiser falar. Não foi nem o que eu ia te perguntar, não. Tu disse assim, não, o que eu te perguntar, não. O que você quiser falar. Uma coisa que eu falei no primeiro não foi nem podcast, na primeira apresentação. Aqui a gente não tem patrão. O patrão é você que tá dando like, que tá dando joinha. Curtir aí, compartilhar. Compartilhando. O cara que vê um potencial e vai me ligar amanhã no direct. Porra, eu quero entrar no podcast, eu quero te patrocinar. Esse é meu patrão. Isso aqui, parceiro. Quem sabe, sabe. Fora, pessoal, que tem outra coisa, que você foi vítima do sistema, né? Daquela manifestação que teve lá, que você nem sequer estava e você foi, né, responsabilizado.
Então, Foi o sistema... usado como um Boi de instrumento, piranha, né? um instrumento de intimidação. Porque eles querem cortar logo a cabeça de quem se apresenta como liderança, Luciano. Então, esse projeto aqui, com certeza, se fosse de alguém, era como nas grandes emissoras. Eu não estaria nem aqui tendo a oportunidade de conversar com os nossos seguidores aqui, com as pessoas que te acompanham, que me acompanham. Mas é isso aí, é por isso que a gente está lutando, é contra isso que a gente está, né, nessa luta para tentar libertar o Piauí desse sistema que é um câncer, desse sistema, desse governo que colocou o nosso estado na UTI, desse governo que está fazendo com que o nosso estado respire com a ajuda de aparelhos. A gente vai arrancar esse câncer do nosso estado. Wesley, hoje no meio da bagunça que tu falou aí, hoje tu é pré-candidato a governador. Sou pré-candidato a senador. A senador. Sou filiado ao PSC, Certo. que tem como presidente a Jéssica Fonseca. Tá convidada, já falei com ela, tá marcado, tá abril. A Jéssica vem aqui conversar com a gente também. E aí o PTB me fez o convite para ser candidato a governador. Se eu te perguntar, tu se coloca a tua pauta, é essa pauta que eu botei como anti-PT, ou tu tem um projeto, tu tem uma ideia de governo, ou tu é anti-PT, eu quero derrotar o PT, eu quero tirar o PT do governo? Porque assim, é muito fácil falar do PT pelas declarações de Palocci, pelo que aconteceu na Venezuela, pelos portos de Cuba, tudo isso é muito fácil. Mas eu acho que essa fase do anti-PT já passou. Porque foi nesse anti-PT que elegeram Joyce, Sim. que elegeram Frotas, que elegeram Dórias. Eu acho que tem que ter algo a mais. Bora lá. E é isso que eu quero que você diga. Seu algo a mais, o seu... Bora lá. Primeiro, sem sombra de dúvidas, reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Isso é fato. Porque se eu me colocar como um possível candidato a governo ou um possível candidato a senador, nacionalmente eu preciso ter alguém que possa me ajudar a trazer recursos para o Piauí. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou anti-PT, mas não é de agora como esse pessoal tá chegando, não. Eu estava contando agora há pouco que eu estudava na escola pública, Unidade Escolar Álvaro Ferreira, em frente ao Mercado da Pissarra. Lá onde tu já deve ter comido algum caldozinho lá, cuscuz. Final de festa, Final de festa. E lá, no primeiro governo Wellington Dias, o secretário, se eu não me engano, era o Antônio José Medeiros. Quando ele saiu, assumiu uma secretária lá chamada Xavier. E a escola que eu estudava, eles pediram a escola, queriam fechar a escola. No primeiro governo Wellington Dias, 2005, eu tinha 20 anos. E aí os professores me convidaram para fazer parte do Grêmio Estudantil e lá nós entramos na justiça, no Ministério Público, para que a escola não fosse fechada. E lá ficou determinado que se tivesse um aluno, a escola permaneceria aberta. E aí o governo começou a precarizar o sistema, professores deixaram de ser lotados, faltou material a ponto de os alunos não ter mais aula e de não se matricular. E a escola de fato fechou, tá lá fechada. E de lá para cá eu venho trilhando isso. O anti-governo Wellington Dias. O anti-PT veio com a era do Lula, aí da Dilma, a fraude, o roubo, petrolão, mensalão. Mas como projeto de Piauí, eu conheço a realidade do estudante que quer fazer um concurso público e que esse governo não faz. E quando faz mal feito, faz pouco. Eu sou professor de Sociologia. No meu curso, em 2008, quando eu apresentei meu trabalho lá na universidade, são 1.300 vagas de professores de Sociologia no estado. 1.300. Sociologia é a área da esquerda, da militância. E eu era o único bolsonarista na universidade. E lá, no estado do Piauí, existe uma lei, Luciano, que diz que só pode ser exercida por professores com capacitação na área de Sociologia. Mas se você pegar nos últimos 10 anos de governo Wellington Dias, só existem 50 professores concursados efetivos com formação em Sociologia. Lá tem veterinário, lá tem médico, lá tem administrador de empresa, professor de Educação Física, Filosofia e História dando aula, quando na verdade deveria ter sido ocupado por um profissional.
Você vai na categoria dos militares, que é a categoria que eu fiz parte, em 2015, eu participei de uma greve da polícia. Eu nem polícia era, eu era concursado do Corpo de Bombeiros. O governador mandou prender 8 lideranças, como tentaram fazer contigo. No movimento aí, precisamos trabalhar. Mandou prender. Hoje, infelizmente, faleceu, o capitão Anderson. O Wellington Dias mandou prender 8 lideranças que estavam lutando por dignidade, por salário. E quando eles tiveram que fugir para não ser presos, eu conduzi a passeata na Frei Serafim. À frente. Tá os vídeos na internet. Então, o servidor público, como meu irmão era falecido também no acidente de moto, John, soldado Demes, quando precisava usar o plano de saúde, o IAPEP, planta, era negado. Era negado porque o governo não repassava os recursos. Então a gente combate isso, Luciano. A gente acredita que não é só o antipetismo. É alguém que possa... Não é só o bolsonarista. Quero ser... Com todo respeito a quem se apresenta, entendeu? Eu sou o candidato do Bolsonaro, eu quero ser eleito governador do Piauí, eu quero ser eleito deputado federal, eu quero ser eleito deputado estadual. Não. Você pode ser bolsonarista, mas acima de tudo você tem que ser piauiense, você tem que amar o Piauí. Então é isso que eu defendo. Projeto a gente tem demais. Só para ter uma ideia, tem uma associação lá no interior do Piauí que eu criei um projeto de lei, isso aqui é exclusivo. Porque isso aqui mexe... Exclusivo! Bota aí na edição aí, ó. Porque mexe com o ego. Mexe com o ego das pessoas. Paz, eu acho que a palavra que representa o que a gente está vivendo hoje é ego. Machuca o ego das pessoas. Entendeu? Eu não me importo. Tem uma associação do interior e eu apresentei um projeto de lei para ser reconhecido como utilidade pública de autistas. Uma senhora, Heloísa, de Pau d'Arco do Piauí, que tem 2 filhos, como eu tenho um, autista, né? Delas são gêmeos, a mesma idade do meu filho. Lá, falei, ela apresentou pro vereador, o vereador apresentou e hoje a entidade foi reconhecida. Polícia Militar, ela alterou a idade limite de 30 anos para 35. E acabou com o limite de idade. É exclusivo isso aqui. Pouca gente sabe. Oficial, não sei nem se o pessoal lá do meu trabalho vai gostar de eu estar dizendo isso. Acabou a idade limite para quem já é da corporação fazer concurso. Oficial, né? Oficial. Se eu sou soldado, eu não tenho mais idade limite para ir para ser Uma oficial. sugestão minha que o presidente da associação, o capitão Flaubert, cara altamente defensor da classe, da categoria, levou para um deputado, o deputado baixou para 33. E aí ele conseguiu falar com outro deputado que conseguiu botar para 35. Você tá entendendo? Mas o que baixou para 33 é porque ele queria era do jeito dele. Inclusive é militar também, um coronel. Não queria dar o lauro da conquista. O Dia da Policial Feminino, dia 1º de agosto, que faz homenagem à primeira turma de mulheres tipicamente formadas na Polícia Militar no Piauí, uma sugestão minha. E é inclusive o dia do meu aniversário. Coincidência, né? Então, projetos, propostas, experiência a gente tem. Agora, como é que a gente vai executar se a gente não tem oportunidade? Como o jornalista da Meu Norte disse hoje, esse aí não sabe de nada. Eu disse, olha, diga pra ele respeitar a história das pessoas. Você tá vendo o Luciano aqui, né? Nesse empreendimento aqui belíssimo, né? Cava, família bonita, a filha dele é linda. Filha dele linda. Obrigado. Né? Quem veio dizer pra esse cara veio lá do sul do país. O pai dele é rico e banca tudo. No mínimo é produtor de soja. Produtor de soja. Mas não conhece a história, cara. E fica querendo desmerecer por conta de defesa ideológica. Por conta de questão financeira. Uma coisa que a pessoa tem que ter, Luciano, é caráter. E eu sei que você tem isso, caráter. Porque você é um cara que fala na lata. Eu digo é o nosso é uma das coisas que é o nosso slogan. A conversa sem arrudeio. Se eu te quiser, o que eu tiver para te falar, eu vou te falar. Eu acho que, como falei várias vezes na campanha,
atingindo pessoas, personalidades do alto escalão. E hoje eu tô aqui totalmente desiludido, que digo que eu não sou mais candidato, mas nunca. Não é pela minha votação, não. É pelo assassinato de reputação. Sujo, cara. A própria direita, pra tu ter uma ideia, estava se organizando aí quando disse: Wesley é candidato a governador. Tô te dizendo que o cara Meu tomava amigo, cerveja comigo. O cara veio dizer que eu estava envolvido com... O Wellington Dias estava por trás. Meu irmão, eu disse bem aqui pro pessoal, vai... Tu sabe, né? A palavra que a gente dá vontade de usar. Tomar no sul do Piauí. Rapaz, pelo amor de Deus. Então, cara, é isso. A nossa história, ela, para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Eu sou o mesmo ontem, hoje, e espero muito em Deus que eu seja o mesmo amanhã, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu falando hoje eu sou o mesmo. Wesley, cara, eu quero te agradecer a tua presença, a tua confiança, ter acreditado no projeto. Como desde o início a gente falou, aqui é um projeto onde eu busco tirar as pessoas do espiral do silêncio. Não só a política. A política vai ser um tema bastante falado nesse período, porque a gente está vivendo um momento histórico. A gente está saindo de uma pandemia, a gente está entrando numa guerra com potenciais mundiais. O Brasil está polarizado. É o meu time contra o teu time. É coincidência, eu vim de vermelho hoje, não foi de propósito. De amarelo aqui, viu? Ó. Não foi de propósito. De amarelo em homenagem aqui ao Caba da Pecha. Não foi de propósito, mas hoje é o meu time contra o teu time. As pessoas hoje discutem pessoas, não discutem mais ideias. Sim, sim. E o que me desiludiu foi exatamente esse assassinato de reputações que as pessoas, tipo, o cara nunca me viu, nunca tomou uma cerveja comigo e fala de mim. E o cara que tomou uma cerveja comigo fala de mim. Então, não é um meio que quem fala na cara, não é um meio que dá pra gente conviver. Porque uma situação dessa, eu vou falar um monte de coisa pra ele. E aí eu vou perder a A verdade, cara. A verdade, nem todo mundo tá preparado a ouvir. Então eu quero te agradecer, deixar o nosso microfone aberto, sem amarra, sem direcionamento, sem o que falaram para você. Fique à vontade, fale para o seu público, fale para os nossos seguidores. Hoje, em todas as plataformas, a gente já está chegando em quase 100 mil seguidores, se juntar todas as plataformas. Agradecer você que perdeu o seu tempo, não, que ganhou o seu tempo numa conversa extremamente esclarecedora, porque quando surgiu o negócio, eu sabia de uma coisa e estou sabendo de outra, e aí... Esclarecedora, esclarecedora. A palavra é essa, uma conversa esclarecedora. Fica à vontade, sem amarra, sem patrão. Fala o que tu quiser para os nossos seguidores. Primeiro, valeu, meu irmão. Boa agradecer, sorte. cara. Porque a gente esteve junto na maior carreata que Teresina já teve. O Piauí. Carreata, precisamos trabalhar. Aqui em Teresina foram quase 2.000 veículos, não foram? Não sei se era assim. Foi histórico. Tem muita gente aí dizendo que é dono daquela carreata lá, que foi grupo A, grupo B, mas... Quem tava no sol quente quem tava no microfone lá era nós, se reunindo no partido, né? Escondido. Escondido. É verdade. Mas eu acho que aqui eu termino toda a possibilidade de eu ser candidato. Porque, cara, meu irmão, infelizmente é o sistema. Eu fico muito feliz, assim, de quando vem essas conversas, aí é que me dá vontade de fazer isso aqui. Porque vem uma conversa, aí escuta uma conversa, aí quando chega aqui é totalmente diferente. Você vê que não tem amarra, não tem um patrão, não tem direcionamento, você fica à vontade. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, Luciano, obrigado à equipe que está aqui presente, Nosso de corte. O nosso abelha, né? Cara, que era pra ser um octógono, tá ligado? Tô vendo. Você tá vendo como a abelha era pra ser um octógono, a ideia. Pois, agradecer o espaço, Luciano. Era mesmo pra gente se degladiar aqui dentro, pra gente poder conversar sem arrodeio.
Quero agradecer a oportunidade, como você falou, aqui é um espaço que dá voz e vez para quem não tem e até para quem tem também. O bom é isso, é a democracia. A democracia é feita de escolhas, de oportunidades. E a gente precisa de quem já tem visibilidade para ganhar visibilidade, para poder dar visibilidade para quem não tem. Se eu ficar só nos pequenos, só buscando quem está no espiral do silêncio, a galera não vai querer ver. Então eu tenho que ganhar essa visibilidade. O sentido desse teu programa, Luciano, eu vou te dizer uma coisa. Programa não. Nossa conversa. Dessa conversa, desse podcast, pronto. O sentido desse podcast, melhor falando, foi dar voz a quem não tem voz, né? Exatamente, cara. Mas é valorizar quem tem história. Poxa, valorizar quem tem história. Foi no ponto. Então, agradecer demais. Você que está acompanhando, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso aí é a moeda que garante com que o Luciano, toda a equipe aqui, saia de casa 9 horas para ficar aqui até 11, para garantir a vocês um conteúdo de qualidade. Então, faça isso. Você que acompanha a minha história, o meu trabalho, tem a oportunidade de acessar minhas redes sociais, de me conhecer. E lá você vai ver um patriota brasileiro, piauiense, que ama o seu estado, que é contra toda essa safadeza que a gente vive, contra esse câncer que é esse governo do PT, e que defende o presidente sem qualquer arrudeio ou vergonha, como tentam colocar aí, desqualificando a imagem do presidente. Eu não tenho vergonha de defender quem é honesto. Eu não tenho vergonha de defender o Luciano. Eu não tenho vergonha de defender o Wesley. Eu teria vergonha de defender um bandido condenado e que só foi livrado agora por seus comparsas para voltar, né, à presidência, para poder distribuir e terminar de matar o nosso país. Então eu estou aqui a serviço do povo, a serviço dos piauienses, para tentar, né, dentro dessa estrutura, fazer a coisa diferente, mudar. Valeu, um abraço. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Então é isso, galera. Mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Então fiquem com Deus. Valeu, pessoal.